Boa tarde, tudo bem? Eu sou Rafael Pasquarelli e juntamente com Felipe Ferreira apresentamos aqui na BMC News o programa Você com Dinheiro. Felipe, tudo bem com você? Tudo bem, Rafael. Muito boa tarde. É um prazer dividir aqui a bancada com você novamente. E hoje com um tema que eu acho que vai deixar o pessoal alvoroçado. Seria estratégias com ações. Exatamente. Ô Felipe, mas só tenta me explicar uma coisa. A gente está vendo aqui que a Bolsa estava caindo 3%. É porque o Brasil perdeu na Copa lá na sexta? Eu tenho certeza que sim. Eu acho que o pessoal ficou muito impressionado com a habilidade do Modric e por conta disso está buscando investimentos no leste europeu. Exato. Aí vendeu Bolsa Brasileira para comprar lá naquela região da antiga Iugoslávia. Exatamente, especialmente o pessoal de Luxemburgo, que a gente sabe que opera bastante mercado de ações globais. E isso também é por conta da derrota do Brasil que o dólar estava subindo também. Exatamente, quando tem esse fluxo negativo de dinheiro estrangeiro, o dólar sobe, não é verdade? Aula. Felipe, quais são as principais estratégias que podem ser usadas para quem opera com ações? Mas, por favor, Felipe, sem aquela resposta clássica que você tem que comprar na baixa e vender na alta. Não, comprar na baixa e vender na alta é uma excelente estratégia. O único problema é que geralmente a gente não sabe quando é a baixa e quando é a alta. E o que a gente tem do programa de hoje não é naturalmente uma recomendação de compra de uma ação, pessoal da CVM, forte abraço, mas nós estamos aqui para justamente debater estratégias que tentam fugir a essas pequenas oscilações e que mantenham uma tática robusta, né, das pequenas operações do diário não, mas o intra-anual, né, que a gente está falando de investimento de longo prazo aqui, justamente para proteger essas pequenas oscilações e você não precisar se preocupar tanto com acertar o olho da mosca. Então, quais são essas estratégias? Ou melhor do que isso, que a gente vai passar uma por uma delas aqui, acho que a gente consegue pontuar melhor quando for discuti-las. Mas o grande conceito que nós temos aqui é capturar ineficiências consistentes de mercado, né? Então, aproveitar lacunas que por N questões, ora psicológicas, ora de construção do mercado, ora oscilações mecânicas. Por conta dessas lacunas, nós consigamos estratégias que no longo prazo tendem a ser vencedoras ou a impor um prêmio sobre o mercado. E uma coisa que a gente também vai discutir é que nem sempre essas estratégias que são vencedoras são robustas, por exemplo, para o mercado brasileiro. Elas podem ter premissas que valem para outros mercados e não valem para os nossos. E aí, pessoal, nós estamos aqui para oferecer conteúdo, mas vale cada um de vocês construir a sua estratégia, o seu backtest. Então, o que a gente vai fazer daqui a pouco, Felipe, é um backtesting a partir de algumas ideias. Mas esse backtesting não pode ser, digamos assim, profeta do passado. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho que tomar minhas decisões de investimento, considerando o backtesting, mas sem saber o que vai acontecer depois. Mas a gente já tinha essa informação, isto é, se eu montar uma carteira agora, usando uma regra, e montar uma carteira em 31/12 de 2012, eu não posso levar em consideração o que aconteceu em 2013. Exatamente. Eu só poderia usar as informações existentes em 31/12 de 2012. Exatamente. Você precisa, para fazer um bom backtest, você precisa conseguir simular as condições de tomada de decisão naquele momento. Um aluno me perguntou, hoje inclusive, sobre fazer o backtest de uma estratégia macro, de um fundo multimercado macro. Isso é muito difícil, né? Como é que você vai simular seu ambiente de tomada de decisão, suas perspectivas para o futuro do passado? É muito difícil, você já sabe o que aconteceu nos últimos 5 anos, você já sabe que teria uma pandemia, você já sabe que teria troca de presidente, então é muito difícil simular a tomada de decisão macro e fazer um backtest. Por isso que, às vezes, até a estratégia macro é criticada e gestores são criticados por serem muito personalistas, né? Agora, quando você pensa em estratégias objetivas de ações, aí sim é possível e é um pouco do que a gente pretende fazer aqui hoje. Vamos lá, se a gente conseguir mostrar aqui a minha tela, a gente vai ser capaz de mostrar para os nossos telespectadores, os internautas e quem assistir depois, qual foi o raciocínio. O primeiro raciocínio que vocês estão vendo aqui na tela é o seguinte: eu estou buscando todas as empresas do Ibovespa, da Bovespa, perdão, não do Ibovespa, da Bolsa inteira. Da Bolsa inteira. E estou pegando as 10 maiores com dividend yields.
dos últimos 252 dias. O que isso significa? Estão me falando aqui no ponto que tem uns 10 anos que não chama mais Bovespa, acho que é B3, não é isso? B3. Desculpa, Felipe, desculpa. Depois eu pego na curva, mas tudo bem. Então, imagine que eu pegue todas as empresas listadas na B3 e as ordene de maneira descendente, ou seja, o maior dividend yield para o menor dividend yield e só vou aproveitar as 10 primeiras posições. Perfeito. É isso. E de restrição eu não pus nada, ou seja, não pus sequer restrição de volume. Perfeito. Então você está pegando de todas as empresas negociadas em cada ponto, aquelas que tiveram os 10 os 10 maiores dividend yields, não é isso? Exato. Perfeito. E aí, olha o que o Condinheiro mostrou. Ele falou o seguinte, ó, lá em 2012, comecei em 2012. Lá em 2012, as 10 empresas com maior dividend yield eram essas daqui. Pô, só dá aqui empresa elétrica, geração de energia elétrica, essa companhia Aliança de Seguros da Bahia e assim por diante. Aí em 2013, repete o raciocínio. Então tem Pine, Eletrobras, Telefônica. Ah, mas eu não gosto de Pine. Cara, o algoritmo aqui, ele é sistemático. Você pôs a regra, ele devolveu as empresas com maior dividend yield. Repete para 2013, repete para 2014, repete para 2015, repete 2016, 2017, até hoje. Até hoje. E para cada ano você monta uma carteira de peso igual com cada uma dessas 10 ações selecionadas por ano. E agora vamos ver como elas desempenharam. Felipe, você consegue explicar aqui esse desenho com a estratégia dividendos versus Ibov? A estratégia de dividendos dá uma esticada aí nos últimos tempos. Mas o que é a estratégia de dividendos? Foi justamente o que a gente acabou de montar. Exatamente, muito bem. O que é importante de a gente considerar numa estratégia de dividendos? Existe uma conversa até diria bastante maluca, de que, olha, você compra a ação no último dia com e vende, no dia seguinte você coloca o dinheiro do dividendo no bolso. Pessoal, isso é furada. Não é isso que é a estratégia de dividendos. O que importa realmente numa estratégia de dividendos, também tem uma outra conversa que eu também não concordo, de que, olha, mas quando você tem dividendos, você continua com as ações, então aquele dinheiro entra para o seu bolso, você continua com papel. Também não faz sentido, também não faz sentido. O que realmente importa numa estratégia de dividendos é, primeiro, é uma validação da capacidade de a empresa pagar dividendos, né? Que tem uma sinalização negativa, sim, de que ela não tem outros projetos para investir, mas carrega uma sinalização muito positiva que ela gera caixa o suficiente para manter o investimento dos seus projetos e distribuir parte desses recursos. Então, investir em empresas que pagam bons dividendos tem uma sinalização positiva. Fora isso, ela garante renda recorrente. Por que isso é importante? Pelo chamado efeito clientela. O efeito clientela é justamente, para investidores que estão aposentados, usam essa renda para pagar, por exemplo, suas despesas recorrentes, é muito importante ter esse fluxo recorrente para você não ter que vender ação em momentos críticos. E daí você cria um terceiro efeito, que é a compra mecânica dos papéis quando eles estão na baixa e uma compra menor quando eles estão na alta. Pense o seguinte, se você recebe o mesmo valor de dividendos todos os meses ao longo de vários anos, veja bem, se você pega esse dinheiro do dividendo e reinveste na ação, perceba que mecanicamente você está comprando mais quando ela está barata e comprando menos quando ela está cara. Isso diminui, por exemplo, o efeito de oscilação dos papéis. Quando você monta um índice de dividendos, ele tende a ser um pouco menos volátil que o índice geral, ao mesmo tempo que ele te protege contra a sua própria irracionalidade. Então essas são as vantagens reais de uma estratégia de dividendo. Não caia naquela conversa de que, olha, você vai ganhar dinheiro a mais. Não caia naquela conversa de que, olha, se você não investe em dividendos, o dinheiro some quando você vende os papéis. Isso tudo é falacioso. Agora, existem sim critérios objetivos pelos quais gestores pelo mundo afora investem nesse tipo de estratégia. Existem benefícios e aí você pode ponderar utilizá-los ou não. E na sua simulação aí, Rafael, como é que ficou aí esse descolamento entre Ibov e dividendos? Olha, Felipe, enquanto você estava
fazendo o seu discurso teórico, eu estava aqui na prática, simulando no Com Dinheiro, mais outra restrição além daquela que você pôs. Quer dizer, você não pôs restrição nenhuma. Não. Então eu acrescentei na restrição para escolher os papéis que os papéis tinham que ter volume diário acima de 5 milhões. Perfeito. Porque eu estou supondo, vamos supor que o nosso espectador vai querer pôr muitos milhões. Como é que você vai entrar no papel se não tiver uma restrição dessa? Se não tiver uma restrição dessa. Então, o que eu acrescentei? Eu acrescentei a restrição que o volume médio, ou seja, anualmente eu vou escolher os papéis com maior dividend yields. Perfeito. Só que agora eu vou escolher apenas aqueles papéis que tenham mais de 5 milhões, 5E6, notação científica aqui, que equivale a 5 milhões, mais de 5 milhões de volume médio nos últimos 30 dias em cada momento que eu faço a realocação da carteira. Então, comecei a carteira em 2012, 2013, 2014 e assim por diante até 2022. E o Felipe não tinha colocado restrição de volume de papel. Então, poderia entrar lá uns papéis que, na prática, quando você fosse comprar, você ia ter dificuldade porque não ia ter volume. Exato. Beleza. A minha carteira, Felipe, eu confesso que ficou pior que a sua. Então, olhem para isso aqui. A carteira do Felipe é a carteira azul, que rendeu 351%, rendeu 251%. Por que 251%? O pessoal deve estar olhando, mas está escrito 351. 351 é o número índice, como se eu partisse de R$100. Ou seja, você investiu R$100 lá há 10 anos, você teria R$351 hoje. Vou mudar aqui para retorno acumulado, para a gente não ter que ficar fazendo esse tipo de raciocínio. Então, agora, partir de retorno acumulado, partir do zero, e agora tem aquele 200, em algum lugar aqui vai ter o 200 não sei quanto. Então, o que acontece? A carteira do Felipe rendeu 240% desde o início, só usando como critério os 10 maiores dividend yields de todos os papéis da B3. Perfeito. A estratégia de dividendos 2 que vocês estão vendo na tela, eu coloquei uma restrição adicional. Só selecione papéis com mais de 5 milhões de reais de volume nos últimos 30 dias. E em verde, esse verde abacate, você está vendo o desempenho do Bovespa. Você compreendeu? Sim. Então, já dá para concluir que essa estratégia de dividendos, pela regra que a gente montou, foi vencedora? Foi sim. Foi sim. Será é aí, outro problema. Aí, a gente é professor, né, Felipe? A gente não está aqui. Se a gente soubesse fazer tudo direitinho, a gente estava fazendo, não estava falando aqui? Exato. Pessoal, se você montar um fundo com investimentos em ações de dividendos, por causa do programa de hoje, e ganhar muito dinheiro com isso, não se esqueça da gente. Não se esqueça da gente. Mas e se der errado, a gente não tem nada a ver com isso, exatamente. Tá legal? Porque aqui a gente só criou a regra, e a regra, só para vocês perceberem, a gente consegue dizer o seguinte, ó, eu quero repetir 10 anos para trás. Então, começo 2022 e vou retroagindo por 10 anos, deslocando a data de análise de 12 em 12 meses. Então, por exemplo, a primeira data é 9/12. Repito o raciocínio em 9/12/2021, 9/12 de 2020, 9/12 de 2019. Tudo automaticamente. Para quê? A gente está querendo validar a tese. Você acha, Felipe, que o pessoal que mexe em fundo sistemático usa, se não com dinheiro, alguma coisa parecida com esse tipo de sistema que a gente está usando? Não, sem dúvidas. Uma coisa que a gente estava conversando no bastidor, não dessa semana passada, justamente que a diferença entre o senso comum e a ciência, né, é justamente que você não busca validar a sua tese, né? Você busca derrubá-la e ver se ela é robusta aos testes que você faz. E o que a gente está fazendo aqui é justamente isso. Então você tenta, de maneira cega, ver se um período funcionou, depois você tenta ver se funciona em outros períodos recorrentemente, para ver se ela fica robusta. Ô Felipe, você quando montou esse link aqui para mim, que você mandou para mim, quem montou isso aqui foi o Felipe, não foi eu, você lembrou de não considerar balanços que foram publicados depois da data da análise? Não, aí eu estou considerando sempre o balanço mais recente em cada data. O balanço mais recente em cada data. Exato, então dia 2 de janeiro você está olhando o balanço de 31/12, o que não é perfeito, né? Porque o correto seria você, de fato,
considerar apenas as informações disponíveis na época. Dá para fazer isso com dinheiro também, mas eu fui para um caminho mais simples. Mas, ou seja, aqui tem um pouquinho do profeta do passado. Um pouquinho, mas é um pouquinho só. Só um pouquinho. Perdoável, é perdoável. Perdoável. Olha, na minha prova ia tirar uns 4, hein? Mas tudo bem, dessa vez passou. Felizmente não caiu essa questão que eu fiz sua prova. Felizmente não caiu essa questão. E me fala outra coisa, qual outro tipo de desenho você montou para a gente testar de forma sistemática? Tem uma outra estratégia que o pessoal que está aí nos comentários, inclusive, se vocês puderem comentar, se vocês conhecem as estratégias, já utilizaram, gostam ou não gostam, seu comentário é sempre super muito bem-vindo. Mas eu acho que o pessoal conhece bem, a estratégia de value investing, que é encontrar empresas que são consideradas então, vamos pegar o do Felipe baratas. Aqui. Cadê aqui a outra? Então, é a do barato, é o 2 aqui, certo? Exatamente. É o 2, é o value. Vamos lá aqui. Estratégias em... Tá rodando aqui. Na verdade, eu tinha te passado estratégia de qualidade e estratégia de valor. Vê qual você puxou aí. Eu acho que eu não puxei nenhuma das duas, você compreendeu? Deixa eu entrar aqui de novo. Fica à vontade, mas... Deixa eu puxar aqui, aí depois vocês publicam para o pessoal não ver aqui que eu estou apanhando aqui no computador. Mas vamos lá. Ok, então, a qualidade. Já peguei aqui qualidade. Qual que é a ideia do fator de qualidade? Você encontrar empresas que consigam outperformar, né, superar a performance do seu setor. E qual o indicador comumente utilizado para esse tipo de estratégia? O ROE. Você pode usar, a gente está trazendo alguns formatos aqui, mas você pode explorar o conceito a partir de outras variáveis. Então você poderia, a exemplo, utilizar margem líquida, margem bruta, margem EBITDA do setor. Aqui a gente vai usar o ROE justamente para ver as empresas que, dentre as negociadas em bolsa, apresentam um ROE destacado, né? E a ideia é que essas empresas que têm um ROE destacado consigam reinvestir e sejam eficientes na escolha dos seus investimentos recorrentemente. Já tenho aqui os dados. Mostra os dados aí pra gente, pessoal. Coloca aí os dados lá na tela, que eu tô ansioso. Olha aqui, você está ansioso, mas eu acho que não veio legal esse primeiro pedaço aqui, ó. Porque eu rodei o IBOV. Puxa só para os anos que ele funcionou. Que ele funcionou. Então é de 2012 até aqui. Qual que é a ideia, então, né? Que você consiga, a partir dessas empresas de melhor qualidade, dessas empresas que conseguem performar melhor aqui, do que a maioria, você conseguiria uma carteira mais resiliente a crises e, ao mesmo tempo, que no longo prazo apresente uma performance excedente. Vamos lá, o que o Felipe pensou aqui? Porque quem montou isso aqui não fui eu. Quem montou é o Felipe, eu só estou mostrando. Para começar, ele só buscou empresas com lucro líquido maior que zero. Justo, porque tem empresa com... Você não tem aquele caso do aluno que você pediu um trabalho de empresas com ROE elevado e o aluno trouxe uma... Eu ia falar o nome da empresa, não vou falar não. Não, mas eu falo, ele pegou a MMX e ela estava com prejuízo, então ela tinha um PL negativo, PL menor que zero, PL passiva descoberto, como queira, e tinha um lucro que era menor que zero. Então menos com menos dá mais, aí o ROE dava maior. Gigantesco. E era o maior ROE da bolsa naquela data, e eu tive que premiar o aluno que trouxe a empresa com o maior ROE. Ele acertou naquilo que eu pedi, mas, sob o ponto de vista prático, foi um desastre a escolha do aluno. Mas tudo bem, ele não teve culpa. Eu que passei a regra para ele e ele trouxe a empresa com o maior ROE. Então, o que vocês estão vendo aqui é a mesma consulta de antes, só que agora a gente está ordenando por ROE maior que zero. Desculpa, ROE decrescente, ou seja, vamos pegar as empresas, todas as empresas estão na bolsa, e ordenar de maneira decrescente por ROE e pegue as 10 primeiras, as 10 empresas com maior ROE. Repita esse raciocínio dos últimos 10 anos. Monte uma série de dados. Foi o que eu fiz aqui. Mas, Felipe, esse aqui bateu na trave, hein? Porque ele ganhou, assim, ganhou nos pênaltis esse aqui, hein? Ganhou nos pênaltis. Ele basicamente empatou com o desempenho do Ibovespa nesse período. O que a gente consegue, inclusive, ver é que ele teve um bom período andando de lado ali, né? Ele teve embora o resultado no prazo fechado tenha sido semelhante, o comportamento dos dois índices foi diferente. A gente poderia aproveitar essa janela também para criar algumas outras hipóteses de quando uma estratégia funciona bem ou não. Agora, toda a estratégia vai funcionar sempre, né? Não, até porque se fosse assim, não existiria caçador de alfa, você simplesmente aplica uma estratégia e fica, né? O que de fato a gente tem são
hipóteses que funcionam e algumas delas funcionam ou por um período específico ou em uma situação específica. Eu acho que você tem também, mas você pode até aproveitar sua tela atual com o dinheiro, a gente tem os índices da B3 também, e você pode colocar IBOV contra Small Caps. Rafael, o que a teoria... SMLL, é isso? SMLL contra IBOV. Rafael, o que a teoria diz entre empresas pequenas e grandes na Bolsa? A gente deveria ter uma taxa de desconto para as empresas menores maior. Logo, eu esperaria um retorno maior. Agora, se isso vai acontecer ou não, são outros 500. exatamente. O que acontece aí na sua análise? Na minha análise aqui, o small, ele deixou a desejar. Deixou a desejar. Na janela que a gente está estudando. Mas você consegue simular várias janelas, né? E mesmo pelo comportamento do gráfico, você consegue ter uma perspectiva de se esse comportamento foi pontual, como a gente viu no gráfico anterior, né? Que a performance da estratégia de qualidade ela foi flat por muito tempo e despontou nos tempos recentes. Quando você vê esse gráfico, eles têm comportamentos muito parecidos, né? O que eu estou vendo aqui, Felipe, é que o small começou muito mal, depois ele melhorou pra caramba e depois devolveu tudo. Ou seja, a gente aparentemente tem uma oscilação até um pouco maior, acho que depois a gente poderia brincar um pouco com o gráfico de dispersão, risco e retorno também, mas essencialmente não dá para cravar, como era o esperado, numa janela substancial, 10 anos, que o papel menor, né, o papel de small cap, teve uma performance excedente, que é o previsto pelo estudo de Fama-Friend, não é isso? Estudo de 3 fatores de Fama-Friend, é isso? 3 fatores de Fama-Friend. Mas, ô Felipe, estão me pedindo aqui para eu entrar no comercial, mas você quer ou não quer que eu coloque aqui o CDI aqui nessa comparação ou deixa para lá? Não vamos fazer uma coisa dessa, Rafael. Nós estamos aqui falando de estratégia de ações hoje, não vamos machucar as estratégias de ações, batendo inclusive no CAPM. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o intervalo e na volta eu prometo rapidinho mostrar aqui o CDI, enquanto o Felipe estiver olhando ali para a esquerda, eu mostro o CDI frente a essas estratégias. Até daqui a pouco. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui no programa da BMC News, o programa Você com Dinheiro, e eu estou tendo aqui um bate-papo, como de costume, com o Felipe Ferreira, meu companheiro de bancada de longa data. Longa data quanto tempo, Felipe? Que a gente se conhece por motivos aleatórios. Acadêmicos? Não tão aleatórios, acadêmicos, né? Exatamente. A gente se conhece pelo menos uns 12, 13 anos. 12, 13 anos. Tem 10 anos que a gente trabalha junto. Exato. E aí o Felipe está aqui como colega de bancada, e ele que preparou esses estudos, não fui eu estou apenas apresentando.
E um estudo que ele fez aqui, interessantíssimo, é usando Factor Investing, que também é um dos métodos quantitativos que você usa para escolher ações sem o dedo do gestor, no seguinte sentido: imagina você ter um fundo de ações que o gestor escolhe as ações por aquilo que ele acha. Então, se hoje ele não acordou bem, isso vai impactar a decisão dele. Outro dia ele está muito feliz, também vai impactar a decisão dele. O que a gente está montando é como escolher ações a partir de regras. E a partir dessas regras, o próprio computador, o próprio sistema, escolhe os papéis, monta a carteira e você consegue fazer o backtest. E uma das vantagens é justamente você conseguir replicar a estratégia. É diferente, você não consegue replicar a sua estratégia de opinião do dia, né? Mas você consegue replicar essas estratégias com travas quantitativas. E a gente está fazendo aqui um backtesting de 10 anos. E vamos ver quais foram os filtros que o Dr. Felipe montou. Felipe, eu estou olhando aqui que você diz, só me traga empresas com lucro maior que zero. Certo. Tá bom, eu não sei porque que você pôs que o preço é maior que zero. Ah, é só para dizer que tem preço. Exato, olha só. Só para dizer que tem preço. Ah, entendi. Porque no dia eu vou escolher um papel que ele não tem preço, provavelmente não tem liquidez, então com isso você deu essa... Agora, você acha que eu pensei nisso de primeiro ou você acha que eu tentei sem o filtro e não deu certo? Provavelmente você fez sem esse preço maior que zero, e aí você deve ter encontrado ativos não investíveis. Aí falou, aí eu preciso mudar. Pessoal, isso aqui é igual àquele bolo que aquela avó do seu amigo faz. Tem lá um temperinho que, se você fizer exatamente como ela disse, não vai funcionar porque o segredo ela não conta. Aqui a gente está colocando as principais regras. E agora, como é que eu ordenei isso? Eu ordenei pelo índice preço-lucro. Então, estou pegando o seguinte, índice preço-lucro ascendente, é isso? Então, estou pegando as empresas com os menores preço-lucro, que é esse IPL aqui, estou pegando as 10 empresas com o menor preço-lucro. Mas, puxa vida, esse preço-lucro aqui não poderia vir um preço-lucro negativo por essa sua conta aqui, Felipe? O lucro tem que ser positivo, certo? Se o lucro é positivo, você tem razão. Se o lucro é positivo, só vai vir índice preço-lucro naturalmente positivo eu pensei nisso de primeira. Nunca cometeria esse erro. Esse equívoco. E que rufem os tambores. Olhem o resultado dessa estratégia. Essa é uma estratégia o quê, Felipe? É de momentum? É de que isso aqui, essa estratégia que você usou? Usualmente, esse tipo de estratégia é atribuído à caderneta do Value Investing, ou seja, buscar empresas que estão baratas a partir de indicadores fundamentalistas, né? Naturalmente, você tem outras versões, você pode usar EV/EBITDA, né, desconsiderar um pouco a alavancagem da empresa, você pode compor indicadores, mas para o nosso experimento aqui eu trouxe o índice preço-lucro, que para o investidor comum é o que deve pesar mais. Ou seja, em 10 anos, eu estou fazendo aqui uma análise de... Não está 10 anos aqui não, peraí. Isso aqui, vamos ver. Acho que está 5 anos, até está 5 anos. Vamos fazer 10... Não sei, não vale passar uma janela sob medida aqui. Não, mas acho que para períodos mais longos, por causa do índice preço-lucro, você pode ter algum ruído. Tá, deixa quantos anos aqui então? Aí deve ter 3 anos, tenta 5 anos. Ah, não, aqui já está, aqui está... Está 5 anos? Peraí, deixa eu ver aqui. Não, aqui está 3 anos. Puxa para 5 anos. Então vamos puxar para 5 anos e ver como é. Também não vale montar uma janela que a sua tese dá certo, né? Não, isso não vale. Aí isso aí é... Bom, mudamos a janela e qual a performance agora? Ficou... Ou seja, nesses 5 anos a Bolsa subiu 54% e essa estratégia subiu 316%. Felipe, eu não resisto. Peraí, CDI aqui. Peraí. Pode colocar o CDI, agora eu deixo. Pode colocar o CDI, pode colocar S&P 500. Nossa, pode colocar Russell 1000. Ganhou. Pode colocar o que você quiser. Agora é o seguinte, alguém poderia criticar que só o preço maior que zero talvez não tenha liquidez do papel. E se eu fizer assim, ENS, volume médio, quem faz na hora, hein? Quem sabe faz na hora. Vamos pegar um volume médio de quantos meses? 3 meses? Pode ser. 3 meses, eu quero um volume médio nos últimos 3 meses maior que 5 milhões. O que eu quero dizer? Só me traga empresas com lucro maior que zero, volume papel com volume maior que 5 milhões, ordene de maneira ascendente pelo índice preço-lucro. Esse IPL aqui, pessoal, que vocês estão vendo, nada mais é que o índice preço-lucro, ponto.
e eu quero de maneira ascendente. E eu quero comparar com o seu resultado anterior. Então eu vou mudar aqui o nome da variável. Vai ser estratégia Value Investing 2. Perfeito. E aí, quanto tempo vai demorar para rodar isso aqui, Felipe? O que você acha? Deve levar uns segundinhos. Um segundinho. Então, Mas enquanto roda, o roda, pessoal que está assistindo a gente pode aproveitar para deixar o seu like, Exato. deixar a sua inscrição na página da BMC. Com certeza. Né? E deixar os seus comentários, suas dúvidas. Eu vi que alguém perguntou se daria para montar um ranking desse usando o Sharp. Tem alguns comentários sobre isso, acho que vale a pena a gente passar depois, mas deixe também seu comentário, sua sugestão, ela é muito importante para nós. E naturalmente, se você perdeu algum dos programas anteriores, a gente tem a trilha, volte lá e veja os programas anteriores. É sempre muito bacana receber o retorno de vocês. E muito obrigado, Helder. Muito obrigado pela sua consideração, que meus probióticos estão em dias. E eu quero dizer o seguinte, nunca antes na história desse país, alguém mostrou Factor Investing ao vivo. Ao vivo? Jamais! Ao vivo. Perceba o seguinte, eu estou esperando aquele terminar de rodar, e assim que ele terminar de rodar, a gente vai ver o comparativo com mais uma quebra, que é o seguinte, olha, eu só quero papéis com volume acima de 5 milhões por dia de volume médio nos últimos... deixa eu ver quanto tempo eu pus aqui de volume. Deixa eu ver aqui. Nos últimos 3 meses. Opa, rodou. Né? Não rodou não, tá rodando aqui. Então, enquanto ele roda, Felipe, eu estava conversando aqui com o Felipe, agora ele terminou de rodar, ficaria bem mais legal se a gente fizesse um estudo não usando lucro, usando a métrica fluxo de caixa. Podemos fazer também. Sabe que não sei se Olha o José que Elias, legal não sei se isso você aqui, está ó. assistindo a gente. José Elias, forte abraço lá, professor da UFES, Federal do Espírito Santo. Ele gosta muito de métricas com fluxo de caixa. Ele ia ficar feliz de ver esse teste. Felipe, como que você analisa essa nova série que eu criei, diferentemente da sua, que apenas considerava que o papel tivesse negociação no dia, mesmo que fosse um papel, eu coloquei agora... O volume tem que ser acima de 5 milhões por dia. E é o gráfico vermelho que vocês estão olhando. Quais considerações, Felipe, você conseguiria tecer sobre esses resultados? Você teve um resultado parecido no longo prazo, até com menos oscilação, né? Porque é normal, as ações com menos volume, elas acabam oscilando mais, você tem mais chance de tomar uma invertida e tudo. Mas, de toda forma, a gente continua tendo um resultado excepcional. Felipe, ainda daria para você colocar aqui o seguinte, outro indicador relacionado a risco. Por exemplo, eu só quero papéis com beta menor que 0,8. Por que eu poderia querer só papéis com beta menor que 0,8? Você vai forçar o risco da carteira para baixo. Eu vou forçar o risco. Vamos pegar um beta dos últimos 12 meses menor que 0,8. Estão vendo aqui? Na hora. E eu vou chamar isso aqui de... vamos criar uma série de número 3. E aí, enquanto ele está rodando, ele está fazendo todo o backtest, o que ele está fazendo? Ele está buscando todas as empresas da Bolsa, eu tinha falado do Bovespa, o Felipe aqui me corrigiu, da B3, dos últimos 10 anos, rebalanceando anualmente, buscando as empresas com menor índice preço-lucro, porque num conceito de value investing, seriam empresas baratas, não é isso? Exato. Mas não tem o dedo do gestor. Essa é barata, mas eu não quero, porque... Não tem. É algo automático, sistemático, não tem o modo gestor aqui. O modo gestor pode ser problema, não pode, Felipe? Sem sombra de dúvida, até o medo do gestor. Uma vez um aluno meu fez uma estratégia backtesting que envolvia long and short. Em algum momento ele ficou vendido em bolsa e comprado em uma... Eu posso falar a empresa, não tem problema. Em Gafisa. 100% da carteira em Gafisa. Você acha que um gestor, escolhendo o papel, teria coragem de fazer uma estratégia dessa? O cara tem que ser muito louco para fazer um negócio desse. Só que a estratégia dele dava uns 900% em 10 anos. Né? O problema é você ter coragem de colocar em prática. Ele sendo aluno, ele coloca um dinheiro de mentirinha lá e aí tudo bem. Vamos lá, vamos ver aqui se ele já rodou. Vamos ver agora, vai ser estratégia Value Investing 3. Pessoal, só para vocês entenderem o que eu fiz. O que eu fiz aqui, o 3, eu vou até tirar o CDI aqui para não poluir. A estratégia Value Investing 3, eu coloquei o critério das 10 empresas com o menor preço-lucro, ordenando de baixo para cima. Então, vai ter preço-lucro 2, depois preço-lucro 3 e assim por diante, as 10 empresas. Mas eu só quero empresas com beta como
com beta menor que 0,8. Ou seja, imagine que o meu marca-passo, o meu coração não esteja tão bom ainda. Assim, quero dizer. Então eu não aguento tanta oscilação. Então eu coloco lá uma formulinha para o beta ser menor que 0,8. E aí, onde ficou aqui, Felipe? O Value Investing 3 ficou a curva verdinha. Pessoal, isso é lindo, pessoal. Isso aqui, tenho vontade de chorar, porque a teoria financeira funciona. Você está vendo aqui o seguinte, que olha a volatilidade da curva verde. Não, joga isso para curva de volatilidade. Vamos ver como ficam essas quatro carteiras. Olha para isso aqui. Tudo bem, você tomou um pênalti em retorno, certo, Sem Felipe? dúvida. Você tomou um pênalti em retorno. Você está falando naquela ferramenta de risco, risco, volatilidade e correlações. Então eu só vou pegar esses caras daqui, Ctrl C, vou entrar aqui em risco, essa ferramenta aqui, certo, Felipe? Isso. E aí, roda. Vamos ver as estratégias 1, 2 e 3. Olha para onde foi. Peraí, vamos pegar. Muito bom, isso é muito bom. Não, ficou aqui negativo legal. porque eu estou pegando uma janela que não é adequada. Vamos pegar desde 2012 aqui. Desde 2012. Desde 2012. Ela está mais antiga, 7/12/2012, 9/12/2012. E aí, o que a gente percebe aqui? É que tem um cara aqui muito mais arriscado, né? Que é a estratégia que inclui todo mundo. Que inclui todo mundo. Deixa eu tirar esse cara, que essa aqui é a estratégia vida louca, certo? Certo. Essa aqui é a estratégia vida louca. E é a velha. Vamos tirar aqui e rodar de novo para ver como é que fica com a escala do gráfico. Vamos lá. É isso aqui. Nesse período, a 3, como a gente esperava, tem a menor volatilidade. E olha que legal, então você consegue compor uma carteira com retorno maior e volatilidade menor que o Ibov. Olha que legal isso aqui. Você montou uma carteira, que é essa 2 aqui, que é a estratégia de Value Investing 3, com uma volatilidade. Tá vendo? A volatilidade, para quem estiver nos acompanhando, você lê no eixo horizontal. Então, no eixo horizontal, você está vendo que essa estratégia de Value Investing teve um retorno menor, teve um risco menor que o do Ibovespa e um retorno sem ser profeta do passado. Exato. Né? Não vale aqui ser profeta do passado. Isso aqui foi um teste, um backtesting, você compreendeu? E nesse backtest a gente só usava as informações que a gente tinha no momento. Eu não peguei as empresas que eu já sabia que iam render mais, aí não vale, isso aí é gol de mão. Se bem que exemplos futebolísticos hoje no Brasil não tá bom, não. Deixa eu tirar essa história do gol de mão. É por isso que a bolsa está caindo. É por isso que a bolsa está caindo e o dólar está subindo por conta do resultado. É por conta de sexta-tarde. Sem sombra de dúvidas. Inclusive, só para repassar, quem chegou um pouquinho depois, o que a gente está fazendo? Moisés Santana trouxe ali, a gente está buscando estratégias de investimento em ações, estratégias consolidadas que passaram pela literatura acadêmica e nós construímos aqui ao vivo o backtesting dessas estratégias. Então nós usamos com dinheiro para justamente testar o histórico dessas estratégias, não sendo profetas do passado, como o Rafael colocou, mas retornando a cada ano. Em cada ano, se eu seguisse essa estratégia, como ficaria a minha carteira de investimentos ao longo do tempo? Né? Então a ideia aqui é justamente fazer esse teste quantitativo de teorias de estratégias de investimento em ações. Você já ouviu falar na fórmula mágica de Joel Greenblatt? Vamos fazer um intervalo. Enquanto estiver no intervalo, entra no Google, dá uma olhadinha na fórmula mágica do Joel Greenblatt. Greenblatt é Greenblatt. Até daqui a pouco. PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade?
Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e eu apresento aqui o A Hora do Trader direto na BMC News. Com o apoio da Bybit, de segunda a sexta, a partir das 8 horas, eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e também faço muita operação aqui. A gente analisa todo o cenário do mercado, analisa os gráficos e, é claro, não deixa nenhuma oportunidade para trás. Então, se você ainda não conhece a Hora do Trader, não esquece de me acompanhar aqui na BMC todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 horas. Te vejo lá. Pessoal, estamos aqui de volta no programa Você com Dinheiro na BMC News e estamos discutindo Factor Investing. Factor Investing é uma das fronteiras do conhecimento em investimentos. Você pode ver que tem muitos fundos utilizando essa técnica e eles, fundos multimercado ou fundos de ações, e que eles estão tendo um desempenho muito bom. E é algo que já existe nos mercados mais desenvolvidos há muito tempo. E é só agora no Brasil, poucos anos, esse tipo de técnica está sendo usada. Que me perdoem os gestores de fundos, mas se você também conseguiria montar esse tipo de estratégia. Eu, sinceramente, acho melhor você escolher um fundo que faça isso. Porque o fundo tem vantagens tributárias que você, montando uma carteira administrada, não terá. Mas, Felipe, você já está encontrando mais ou menos artigos acadêmicos brasileiros falando de Factor Investing? Brasileiros, aí eu tenho que levantar uma bola de que, infelizmente, a gente tem poucos artigos brasileiros na área de fundos de investimentos, nós temos poucos pesquisadores se dedicando a isso, mas o que a gente está vendo desde o começo dos anos 90, né? Acho que aquele artigo do Sharpe, inclusive foi pelo qual ele ganhou o prêmio, não o que deu o nome ao indicador, né? Desde o começo dos anos 90 a gente tem visto a busca por padrões sistemáticos de performance, né? E hoje, este ano, inclusive, pela primeira vez no mercado americano, os fundos passivos superaram em alocação os fundos ativos. Mas Factor Investing não é fundo, não quer dizer que o fundo seja passivo, certo, Felipe? Aí a gente tem que criticar um pouco a definição do que é ativo e passivo. Por quê? O Factor Investing, querendo ou não, você aloca de maneira, entre aspas, passiva em uma determinada estratégia que não necessariamente é um índice. Então não seria necessariamente um ETF, mas você pode considerar sim que é uma estratégia não ativa. Você não é Alpha Hunter quando você está usando uma estratégia de Factor Investing. Entendi. Aliás, se um dia eu tivesse um fundo, que eu sou professor, nunca vou ter, eu gostaria desse nome, Alpha Hunter. Olha, pessoal, você está procurando um nome para um fundo que você vai montar, um fundo exclusivo seu, Alpha Hunter. Esse nome é bem legal. Falando em nome de fundo, Rafael, a gente não tinha aquela história de trazer um nome de fundo diferente a cada programa, não? Eu tenho um fundo aqui que o nome é curioso. Assim, não é engraçado, é só curioso. O nome do fundo é João de Barro Multimercado. João de Barro, já vi esse fundo. Vamos lá. E o seu, Felipe? Eu tenho um fundo aqui. Geralmente, quanto mais alto o número do CNPJ, isso não é uma regra precisa, mas quanto mais alto o número do CNPJ, mais novo ele é. E eu tenho um fundo aqui cujo CNPJ começa com 41. Então, me parece que é um fundo novo, mas eu cheguei a ver a data de constituição dele. O nome dele é Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Croácia. Croácia, não, Felipe. Eu espero que esse fundo não tenha sido criado hoje, você entendeu? Entendi, Felipe, entendi. Pessoal, hoje nós encerramos por aqui o nosso programa Você com Dinheiro, falamos de Factor Investing. Felipe, eu acho que daria para a gente falar um pouco mais sobre esse tema amanhã, o que você acha? Eu acho que sim, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas o importante é que vocês tenham gostado, vocês participem conosco, tragam suas sugestões, tragam suas considerações e deixem naturalmente seu like, sua inscrição no canal da BMC News. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
até amanhã no programa, com o programa Você com Dinheiro aqui na BMC News. Até amanhã. Até. BMC News, informação que gera valor.